Viver aqui no IAPI para depois deixar ele no Penhão. Pois é. E pela Rua Uranus, lá por trás, deu aquela volta. Pois é. Todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Jesus. Lição 149 do livro Palavra de Vida Eterna. Diz assim: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Pode fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra. A longa distância, através da televisão. Conversar com um amigo de um continente ao outro com o auxílio. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa um cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim, também nossas linguagens com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente ou surdo, morto ainda. E sempre é para nós os que declaramos assim. Mentor vigilante, exemplo vivo. Basta recapitular as lições para refleti-lo e, ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos a fim de escolher com acerto e agir com segurança. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, todos nós comungando o mesmo ideal, e sabemos perfeitamente o que nós carecemos, porque esposamos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. E as informações contidas no Evangelho retrata para nós claramente, se nós não estivermos em Cristo, obviamente Ele não está em nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez e comungando o mesmo ideal convosco. Que a lição de hoje possa calar fundo não só a nós outros, mas a todos aqueles caidinhos, sofridinhos, que passam pelos momentos de muita tribulação. E para aqueles irmãos nossos que ainda estão acometidos de qualquer gênero de enfermidade, que as suas bênçãos possam envolver a todos esses. E acima de tudo isso, Senhor, que acabamos de vos solicitar como assistência, nos dê forças, nos dê a vontade, estimule-nos ao trabalho nobre do bem e, principalmente, acima de tudo, desenvolver em nós o melhor sentimentos e nunca esmorecermos diante do cenário da vida. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos reunidos na noite. Damos por aberta a reunião de estudo em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. A prece foi forte. Boa noite. Aí. Boa noite, Afrânio, Jorge, seu Roberto.
Estou até saudando aí com buzina. Boa Desculpa noite. a brincadeira aí. Posso fazer nada, cara. Deve ser o pessoal ainda aí do jogo de ontem. Não, comemorando. porque tem um pessoal aqui que chega aqui para pegar as pessoas e não chama, assim, não, buzina. Aí fica buzinando, até a pessoa aparecer. Ah, não é, Afrânio? Saudações tricolor para você. Pois é. Eu não... Né? Nós ontem fizemos um bom trabalho. Bom, vamos agora. Aqui na rua ia ter festa com chuva e tudo. Não houve festa, eu dormi muito bem, graças a Deus. Bom, nós estamos estudando. Saiu minha imagem? O telefone sozinho está tomando decisões. Você está congelado. Ele tem vida própria. Tá legal? Olha lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 18, nós estamos no item 10, é isso? Isso. O estudo de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos no item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Capítulo 8 ou capítulo 17? Ou 18? 18. Eu que falei 8, porque eu sou... Ainda está na emoção, a emoção de ontem. Que isso, eu nem vejo jogo. Tá doido. Eu olhei assim, eu nem cheguei muito perto para olhar, eu olhei de longe. É o óculos, né? Eu acho que precisa você procurar o... O foco é porque ele está escorregando, aí saiu do lugar. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, e tem 10. O servo que souber da vontade de seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Puxa vida, hein? Isso aí bate direto para nós espíritas, né? Parece que Jesus falou, vou dar um recado geral, mas um especial para os espíritas. Né? Que nós, né? Não falo só espíritos, vamos falar do espiritualismo em geral, né? Mas há muito material para nós. Muito mesmo, para nós estudarmos, para a gente aprender. E isso significa o quê? Responsabilidade. Eu acho que chegou aí, alguém pediu um podão, chegou aí agora a moto com podão, né? Que a gente entrega. Então, a gente, né, vai vendo, né? E a responsabilidade é enorme, porque também mais será cobrado. Teve muito, podia se utilizar de mais que outros, né? E a gente vai vendo isso aí no nosso dia a dia. Aí vem falando, aquele que também, né, aquele que não foi dado tanto, que também errar, vai ter também um pouquinho de culpa no cartório. Mas o exigido será, isso que é certinho com a doutrina espírita, né? É tanto material para estudar, é tanta coisa para a gente, né, ler, para a gente palestra para ouvir, né? Eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina assim, bem, antigamente falava xereta, né, que procurava, né, olhar tudo, ver tudo, né? Tinha até uma maquininha fotográfica chamada xereta, né? Que, né, via tudo, né? Filmava tudo, fotografava tudo, você estava dentro de tudo. O Livro dos Médiuns, Kardec fala, né? O espiritismo
é uma coisa muito séria, porque abrange tudo que a humanidade tem. A doutrina espírita é abrangente. É muito abrangente. A filosofia, ciência, do mundo e ciência espírita e religião, moral. Ela abrange tudo. Tudo que acontece na nossa humanidade, nós temos ou no livro dos Espíritos, ou na Gênesis, ou no livro dos Médiuns, qualquer um livro da codificação. Está lá, de uma certa forma, tá? Assim, o que está acontecendo no planeta. Em tudo, em tudo. Pense numa área aí que o Espiritismo não trabalha. Né? Qual a área? Psicologia? Religiosa? Científica? Né? Médica? Associação Médica Espírita, cheia de palestra aí. Né? Vem aquele doutor, um que eu me amava, o Frutuoso, né? Aquele lá do Frei Luiz, né? E, né, tem aquela Ivânia Prado, aí tem uns nomes que eu não me lembro bem, são vários. Anete Né? Guimarães. É aquele. Pô, tem vários. Anete Guimarães. Então, Sérgio Felipe. Sérgio Felipe. Então, tudo nós temos, né, alguém lá cutucando, mexendo, xeretando, né? Está lá pesquisando, estamos lá vendo. Então, é uma doutrina que abrange demais. E o que acontece? O conhecimento vem. Mas junto com o conhecimento vem isso que Jesus está falando aqui, a responsabilidade. A gente não pode cobrar uma coisa, o cara entra numa contramão. Né? Se tiver uma placa, ele pode ser cobrado, pode ser multado, pode ter o carro apreendido, etc. Mas se não tiver a placa, ele não tem culpa se ele entrou na contramão. Não há sinal nenhum de indicação. Ah, mas seu guarda, eu entrei, mas cadê a placa? Não há justiça se ele, né? Se for muito cobrado, ele vai levar uma multa leve, né? Vai levar uma advertência, ou de repente nem multa, só advertência, vai ser de alguma coisa, né? Vai ser cobrado. Mas quem sabe que ali é contramão, tem uma placa enorme e passa por cima dessa placa, tá? Pode ter problemas mais sérios com a lei de trânsito. E assim é a nossa vida. Conhecimento significa responsabilidade. Certo? Alguém quer falar algo? Eu gostaria de falar só em relação ao livro Missionário da Luz. Não, Ação e Reação. Eu não me lembro qual capítulo, não sei se é 24, eu não me lembro. Onde o ministro Gubbio e tem o Sanzio. Não sei qual deles que trabalham lá na Muvuca. É o Sanzio que vai lá embaixo. Corajoso. É o Sanzio que anda nas regiões da Barra Pesada. Pois é. Então, aí ele tem, mais da frente, tem na preleção, ele falando com relação que a quem muito foi dado, isso foi estudado lá no item 7, semana passada ou a retrasada, no item 7, a quem muito foi dado, a muito será cobrado. Não é? É o que está aqui, é o que se pedirá muito que recebeu. Tá aqui, na semana passada aqui, aquele que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa na rocha. E tem aquele também, aquela outra passagenzinha que cita o servo, chamou o senhor da vinha, se eu não me engano, deu 5 pau para esse, 3 pau. Talento. Talentinho, por aí. Para o outro e um para o outro. Um produziu, o outro enterrou. Então, aí a gente puxa para nós. Você está comentando aí, lá, na preleção do Drúzio e dele, esse Sanzio, comentando em relação ao nosso comportamento, atitudes e ações de certo tipo de doenças que nos acomete e que a gente vai ter que reparar isso mediante as futuras existências. E não vai ter por onde fugir, porque isso está
eu vou usar a palavra pragmática. Pragmatizada em nós, está lá, ó, marcado. E vai nos trazer sérios problemas, né, para as nossas manifestações na existência vindoura. Então, hoje, nós que adotamos a doutrina espírita como religião, como filosofia de vida, o nome que queira dar, tá? Ela nos orienta um roteiro, e esse roteiro que a gente precisa aprender a tratar, a trabalhar em nós, para nós não ficarmos aí caídos, né, depois em triste situação. Só isso. Quem mais quer falar? Pois é. Vamos lá, Elisa? Vamos. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Essa discussão aqui de Jesus com os fariseus começa no capítulo 8 e Jesus pega pesado com eles. Viu? Pega pesado mesmo. Tem uma passagem que Jesus fala, né? O vosso Pai. Quando ele fala o vosso Pai, vem com letra minúscula. Muita gente não entende, ele está se referindo a Caim. Aí tem toda uma história por trás, que nós já sabemos mais ou menos. Então, os fariseus não eram cegos. O que é que eles perguntam? Também, então, nós somos cegos? Jesus não. Se fosse cegos, não teria esse pecado. Tá repetindo o que está no item 10, nessa questão do... Tá inocente, né? Não sabia. Vai ter um resgate justo junto com o não conhecimento, né? Mas agora dizes que vedes, ou seja, afirmo que vedes, em vós permanece o vosso pecado. Porque justamente eles sabiam tudo, assim como hoje, né? Até nós podemos colocar também como fariseus. A gente sabe e, infelizmente, continua. Não Ele somos fala, cegos. então ele está falando assim, você sabe exatamente o que você está fazendo, então você é culpado pelo que você faz. Né? Exatamente. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Aliás, qualquer um hoje em dia sabe exatamente que está fazendo coisa errada, né? Porque as coisas erradas são tão grandes, né, que não precisa nem ter religião no meio, é uma questão só de caráter, de ser humano para ver que está errado, né? Exatamente. É uma coisa que está cravada no ser humano. Hoje hoje não há desculpa, porque hoje é a televisão, a internet, né? Não, e as coisas erradas são gritantes, né? Não tem como você dizer, eu não sabia, né? Não, mas algumas coisas, o conselho, que o pessoal ainda não sabe, quando essa questão do pensamento, né? Nós, olha só a situação que nós estamos, nós já sabemos que o nosso pensamento, tá? Ele assim como ele podemos cria, falar, né? ele trabalha, não só cria, ele trabalha, ou seja, nós sabemos que as vibrações que emanam de nós, né, vai chegar em cima de outros, olha só o problema aí, né? A tal da que nós estamos falando aqui, a tal da psicosfera, vai melhorar ou piorar a psicosfera através Mas do eu acho que pensamento. até isso, né, já se sabe, né? Todo mundo tem um conhecimentozinho disso, não? Não. Nem que seja pequeno. Nada. Se tu trabalhasse onde eu trabalho, você ia entender o que eu falo aqui às vezes.
Ah, Tá? E eu mas eu estou trabalho com a falando grande de massa. gente um pouquinho mais, Pois é, mas a assim. população, Sim. acompanhando. É. O que a Mônica de Medeiros falou um dia desse, que eu achei muito acertado, né? Ela é espiritualista, é uma média espiritualista, ela falou o seguinte, que nós temos um problema na humanidade. 50% da humanidade, 50% que ela falou. Não sei onde ela arrumou esse número, eu estou copiando que eu achei interessante. Seja certo ou errado, vamos botar uma taxa boa. 50% da humanidade está nesse meio aí, Consuelo. E não deixa a vida me levar, não sabe nada, não esquenta com nada, tá? E ela falou que somente 8% da humanidade que faz esse inferno todo que nós estamos vendo. É Só o que o Kardec fala 8%? no agência. Só 8%. Só 8%? Aqui, só 8%, Consuelo. Porque o mal é barulhento. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, não, que o bem é tímido, o mal é barulhento. Eu não me lembro a pergunta aqui qual é. Poxa, não, está na minha cola aqui não. Mas deixa para lá, depois eu acho ela. O mal é barulhento, o bem é tímido. Porque você. O Kardec até fala isso no livro da gente. Você tem um quartel, tem 100 soldados, tem meia dúzia lá fazendo barulho, tira eles e bota meia dúzia de bons soldados. E aquela grande maioria, aos poucos, vão se. Entendeu? Vão parar de fazer bagunça também. Porque o que acontece? O mal, um só, acho que faz barulho por 1.000 ou mais, por 100.000. É interessante isso. E o que acontece? Essa turma do e essa turma do deixa a vida me levar, o que eles acham, eles ainda não têm assim aquela, né, não tem um conhecimento, estão juntos porque eles acham melhor. Esse aqui que é bom, esse aqui que dá prazer. Mas quando chegar a turma da boa, né, estão falando aí que está reencarnando entre nós, e começar a ensinar o que realmente é, essa turma vai ser esses cegos que Jesus fala aqui, e vão passar a ver. Aí eles vão pegar um ritmo melhor. Tá? É muito interessante isso aí mesmo. É que se você andar na rua, não precisa ir lá em Caxias, onde eu trabalho, não. Pegar um trem, pegar um BRT aí, você vai ver que o negócio tá. As religiões ajudam numa coisa, tem muito ex nas religiões, ótimo. Mas também não prepara a pessoa para pensar. Como é que é na Igreja Católica? Vou lá pedir perdão lá no confessionário, que vamos passar 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, botar água, tomar água benta, não sei o quê. E o padre assume a responsabilidade de conversar com Deus, a mesma coisa o evangélico. E o espírita? É diferente. A responsabilidade é nossa. O que é passado para esse povo é isso. Não é culpa deles também, não. Então, o que acontece? Eles não estão fé raciocinada. Não há fé raciocinada. Aí lembra do Milton Nascimento com a música Fé cega, faca amolada. Olha só a música do Milton Nascimento. Fé cega, faca amolada. Não há raciocínio, é cega. Então é uma faca amolada. Pode errar. Vai acontecer o erro. Eles não saber que está errado. Tipo os pigmeus lá comendo gente. Os índios no Brasil, na época de Cabral e tal, que alguns também eram, né? Tanto que houve um filme chamado Como Era Gostoso do Meu Francês, que era isso. Prenderam o francês e depois fizeram, né, o jantar com ele. Tá? Quer falar, Jorge? Sim, eu gostaria só de, para poder enriquecer, não é no livro dos Espíritos, mas no livro dos Médiuns. Porque o que ocorre, o Kardec fez essa pergunta, o que ocorre ultimamente, em regra geral, no meio ambiente. Essa senhora falou 8%, né? Eu não vou questionar nada como você citou, é só para poder dar uma... não, vamos ficar... vamos ficar com 8%, vamos dizer que esse 8% é o pessoal que faz barulho. Mas olha a questão aí da fé que não é raciocinada. Olha, preste atenção, só é uma pergunta pequena e resposta pequena, porque depois ele vai só entrar nas questões das reuniões mediúnicas, nas comunicações. Mas o que interessa para a gente é o meio ambiente. A pergunta, o meio em que se acha o médium, todos nós somos, queira ou não, tá? Qualquer dúvida alguém tiver, na questão 159 aqui desse mesmo livro, no item 159, ele vai informar que para ele
depois de um certo tempo, o médium verdadeiramente, de fato, é aquele que produz efeito patente. Mas, até então, todo aquele que retenha a influência dos espíritos é médium. Então, voltando à pergunta, o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Onde a criatura está? Essa pergunta está na página, se alguém quiser, aí, 247 a 231, item 231. Aí, resposta: todos os espíritos que cercam o médium ou auxiliam para o bem ou para o mal. Então, olha a sintonia aí, 8% vai contaminando fulano, beltrano, ciclano. Ontem, eu não sei, porque eu sou botafoguense, eu nem torço para o Botafogo, nem torço, eu só gosto de rir quando acontece essas hecatombes, né? Que aconteceu ontem. Está excluído até agora, né? Porque não realmente, olha só, se joga sob influência, é isso. Eu sei lá, eu não sei nem que dizer que eu não assisti jogo. Só vi só um pedacinho só. Mas não tinha liga, não tinha contato. Ou seja, quando o pessoal está sob influência, desce aquelas entidades, o alto diz assim, não, basta, acaba com isso. Né? Não tem esse negócio. O jogo igual para igual, aconteceu as coisas dentro da normalidade, dentro da ética. Tá? Mas nós somos influenciados? Somos. Tem por onde fugir? Só bons pensamentos, bons sentimentos ali no meio ambiente. Porque se deixar, o carro vai passar por cima mesmo, vai todo mundo. Só para pegar os 8% da dona aí. Infelizmente, nós estamos arrastados. Sem entrar em números, detalhes. porque para a gente ter uma base, assim, que a gente precisa sempre de uma analogia, né? A pergunta é 932, Elisa. 932 é a pergunta do Livro dos Espíritos sobre essa questão do bom e do mal. 4, 3... 932. Espera aí um instantinho. Consuelo, ela vai agora apertar um botão. Aquilo automaticamente vai correr na Tenho frente dela. certeza disso. Ela aperta outro para bem em frente a ela. Livro dos Espíritos. É 932, né? Isso. Olha aí, Consuelo. É 9? Eu sou com 432. 932. Foi a página que eu abri o livro. Viu? É médium. Os Espíritos abrindo para você. 4, Ou foi a biblioteca? A biblioteca dela é médium. Você quer coisa mais espetacular que isso? Quem me dera. Porque no mundo tão humilde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Olha só, a influência dos maus, desde que o mundo é mundo, infelizmente, os maus sempre levaram muita vantagem. Muita mesmo. Né? É a pergunta de Kardec. Agora vamos ver a resposta dos espíritos. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Se a gente for olhar, né, por exemplo, a queda do absolutismo, a queda da Bastilha, é lógico que não é bem assim, mas só para, de novo, analogia, né? O povo cansou de sofrer. Chegaram lá para a rainha, né, a amiga de algumas aí do grupo, não sei, tal de Maria Antonieta, senhora, o povo está lá fora, está morrendo de fome. Ela não interessa. O croissant do meu filho está pronto? Tá? O croissant do meu filho está preocupado com ela, com os filhos dela. Né? Era um dos Luizes lá, né? Então, veja bem, os bons, infelizmente, não é o modo certo, né? Agiram à força e derrubaram aquilo, acabaram com aquilo, e foi um monte de gente para a guilhotina. Isso não tá, estou falando assim. Mas agiram da mesma forma que ela agiu, né? Com isso violência. que eu estou falando. Estou falando somente para entender que quando os bons quiserem preponderar, não fazendo o que eles fizeram, né?
O rei não era mais forte com seu exército, aquele povo treinado para a guerra, o caramba, mas não resistiu à massa popular, que era bem maior. Porque nós somos muito mais que isso. Tá? Não estou falando dos métodos, estou falando assim, do que acontecerá futuramente. Tá? Os bons não se impor, não vou mais aceitar isso, não quero mais isso. Aí volta a questão do raciocínio. Tem que raciocinar, tem que corrigir, né? Corrigir os pensamentos, ver o que é certo, começar a acatar o certo, né? Respeitar leis, e aí por diante. Quer dizer, mas aí o negócio vai dar certo, vai mudar. Porque nós somos muito mais que os maus, muito mais mesmo. Que mal mesmo é isso mesmo, não é uma grande turma, não. Aí vem os mais ou menos maus, depois vem os que acompanham aquilo que acha bonito, né? Que acha que aquilo é legal, que é modismo, que dá prazer, etc. Mas hoje nós temos na Terra uma grande massa ainda indiferente, que vai mudar. E olha só o que é que Jesus fala aí nesse item 11. Os cegos, olha só, eu vim para esse mundo exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Então, os que estão cegos no momento. Eles vão despertar e vão passar a ver. Vamos ler o nosso famoso prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo também, que vai falar de novo sobre isso. Exemplo de Paulo, né? É. Tá, o exemplo talvez não tem nada a ver com a violência, não. Só estou falando o seguinte, que uma hora... Não, eu sei. Ele despertou, né? Eu sei, eu tô... É o nosso caso. Nós vamos despertar e vamos impor o bem. Né? Lá em nosso lar, o que é que o Lísias fala para o André Luiz? Aqui nós fizemos um acordo. Todo pensamento tem que, né, se manter elevado para manter esse clima agradável. Ou seja, eles já saíram desse... como é que fala aqui? Já preponderaram ao mal, lá em nosso lar. Não é o bem que coordena. Tanto que conta a história do nosso lar, que anos atrás o pessoal queria bacalhau, azeitinho, né, uma azeitona, né, o pessoal um vinhozinho. Aí chegou o governador e mudou isso tudo. Né? Veja bem, não é que isso é um mal, mas é um vício, né, da terra. E a gente vai vendo que as coisas vão evoluindo. Com dificuldade, que nós somos complicados, somos difíceis. Leia aí, Elisa, o primeiro e o segundo parágrafo só. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o nosso tempo. Nós estamos nesse tempo aí. Porque o que acontece? O verdadeiro sentido de tudo sempre é deturpado. Mas vai voltar, vai ser restabelecido. Quando, né, abrir, lá em cima fala, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Tá? É o que está acontecendo já. Conforme você mesmo falou, no início, hoje muita gente já sabe o que é um mal. Em um certo nível, todo mundo sabe. Agora, o lance do pensamento, algumas coisas que ainda vai ter que ser... Mas com o tempo, daqui a pouco, todo mundo também, mas peraí, eu não posso pensar assim. Eu não posso desejar mal a ninguém, que eu já estou fazendo mal. E Jesus fala isso no Evangelho. Né? Se pensar numa mulher, né? Fala, já pensar, né? Quer dizer, o pensamento nosso, que todos nós temos que, em breve, se Deus quiser, né? Que vai acontecer isso, vai mudar. Né? Nós vamos controlar os pensamentos. É coisa complicada, hein? É difícil. Tá bom, Consuelo? Tá certo. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu gostaria de só botar um pouquinho de lenha na fogueira aí.
Certa feita, isso já tem um bom tempo, tá? Antes que essa mídia que a gente tem escutado aí falar uma série de absurdos, e estão o quê? Influenciaram a tal ponto, tudo por interesse. Então, é esses que estão embaraçando o progresso, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. No mundo. No mundo, tá? Então, são eles que estão atrelando o progresso da sociedade terrena. Eu lembro, isso foi comentado, foi publicado e dito em rádios. Eu estava no táxi, ainda, período próximo a aposentar, e isso foi dito. Eu não vou citar o nome, é um artista muito famoso, staff de uma TV muito famosa, e no Banco do Brasil, tinha um programa, né, que estava iniciando, um programa muito famoso também. Enfim, aí deixou lá o microfone aberto e ele, como diretor lá do programa, está na hora, gente, está na hora de emburrar o povo, vamos emburrar o povo aí, vamos lá. Aí tinham gravado isso, áudio, e a voz dele todos conheciam. Isso foi um escândalo, mas como é de um grupo muito forte, abafaram, né, para não queimar a imagem dessa pessoa e tudo mais. Ou seja, as ideias que partiram dessa emissora seria o quê? Manipular, envolver as criaturas e deixar as pessoas, né, alienadas. Para que não parem para pensar, não refletir. Então, a grande maioria é induzida, é influenciada. Foi o que foi dito aí agora na 932. É a influência que essas criaturas exercem. Os espíritos desencarnados. Você falou do pensamento aí? Né? Você falou do pensamento, você falou na questão lá da cobiça do homem para a mulher, e vice-versa também. Não é só ali, não. Né? Não, é Jesus, tudo. E mais outras coisas também, né? Que a gente vai vendo aí no nosso meio. Se a gente não parar para pensar, para dar uma raciocinada, nós vamos entrar também no bloco. Desculpa eu botar mais lenha na fogueira aí, é só com esse intuito, para a gente, né, moderar um pouco até as nossas emoções e refletir. Perfeito? Nós não somos. Mas, pelo menos, vamos fazer um pouco mais a diferença. Só nesse sentido, fazer a diferença, parar de julgar, parar de questionar, e aí é de cada um, né? Vamos lá, Elisa, 12. Vamos lá. Item 12. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Faz um vixe. Vai. É que nem baiano, vixe. Vai. Contudo, além de o evangelho que os contém, acha-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantos há que não o leem. E entre os que leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. E aí, Consuelo, a maioria dos homens. Há uma questão aqui que é muito, muito interessante, é a pergunta do livro Consolador, quando pergunta ao Emmanuel o que é ter fé. O que é ter fé? Uma pergunta simples, o Emmanuel responde de uma forma bem simples. É ter a certeza em Deus. Crer, compreender, acreditar, não é o suficiente. Ah, você acredita em Deus? Eu acredito. Aí tem um lance aí que fala, o diabo, o capeta também acredita. Não me lembro onde que eu li isso, mas fala. É verdade. Mas não tem certeza, não. Quem tem certeza procura cumprir as leis divinas. Tenho certeza em Deus. Então, tenho fé.
Fé raciocinada. Daí, o que nós comentamos ainda há pouco, a maioria ainda não está aí, se veja bem, isso se chama despertamento, tá? A Joana de Anjos fala sobre isso. Tá? Ao despertar do espírito, tem até um livro chamado Despertar do Espírito. A partir desse momento, ele passa a observar as coisas, passa a ter mais interesse, aí passa a ver. Está tudo ali na frente. Aí passa a ver. Esse que era, entre aspas, o cego passa a ver, né? Passa a enxergar. Vamos lá? Vamos lá. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Esse parágrafo assim, é aquele famoso espiritismo para exportação. A gente vê, lê, às vezes não sabe realmente a fundo que fala aqui sobre a questão do, como é que fala aqui, sentido alegórico, às vezes não, realmente não tem, né? Ninguém ensinou, não ouviu, mas dá para, pelo grosso, entender, né? Aí fala assim, né? Puxa, bom, olha isso que eu estou lendo. Nossa, essa página aqui é excelente para Elisa. Não é assim que a gente escuta, É verdade. Então, é espiritismo para exportação. A gente quando começa, né, a gente não entra, a gente começa a ler e praticar, conhecer, a gente começa a conhecer a doutrina espírita, que eu acho que a gente não entra para o espiritismo, a gente começa a conhecer a doutrina. Desperta. A gente tem essa mania de pegar aquelas mensagenzinhas que bota no banco. Essa aqui é boa para fulano, essa aqui é boa para ciclano. Aí se vai fazer o culto no lar, a gente bota um epsilon ou uma vírgula naquilo que a gente acha que serve para alguém da nossa família. Só que a gente esquece que, aquilo tudo é para gente. Né? É igual quando você faz psicologia, é a mesma coisa. Quando você entra para a faculdade, é a mesma coisa. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Agora você não tem nada, né? É verdade. É por aí mesmo. Não, e às vezes eu tenho conversas assim com a minha psicóloga, né? Ela conversa muito comigo porque ela se interessa muito ela é budista, mas ela se interessa muito pelo espiritismo. Ela me faz muitas perguntas. Ainda bem que são fáceis de responder. E ela se interessa, compreende, entendeu? O que eu falo, e eu percebo que os problemas dela são muito parecidos com os meus. Desculpa, gente, com essa tosse hoje. Os problemas dela são muito parecidos com os meus, em certas situações. Ela está se identificando com você, é uma boa transferência. Eu vejo que ela então, talvez por isso que ela goste tanto das coisas que eu falo para ela. Entendeu? É uma tratando a outra, digamos assim. É verdade. Uma tende a outra. Psicólogo é gente, né? Claro. Claro, e você cria um vínculo com o psicólogo. Por mais que você não queira, você se torna amigo do psicólogo. Quer dizer, ele pode não ser seu amigo, mas você considera ele um amigo. Exatamente. Né? Porque ele conhece a sua intimidade, te conhece como ninguém, já sabe das tuas ações, como é que você vai reagir e tal.
E aí, quando você ouve ele, às vezes, e você fala alguma coisa, você está ajudando ele também, entendeu? Aprendizado acontece sempre, né? Sim, É sim. mútuo, a gente cresce a cada dia, né? Não existe essa de que, já acabei. Não. É por isso que eu Seja o não que posso. você for, né? A profissão que É. seja, você está aprendendo todo dia. É verdade. Se eu for um psicólogo, ele vai ter que procurar um outro melhor que ele para cuidar dele depois. Tá? Então é melhor não ir. Bom, vamos lá, olha só. O que está falando aqui embaixo, aqui do final do parágrafo, mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Você está dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, tá? E, por exemplo, nós estamos aqui, temos 5 hoje, né? 5, né? Se você for numa sessão mediúnica que por 10 gente tem assistir, não é menos que 15. É. Não é isso? E alguém ali está interessado em aprender espiritismo? A maioria não. Alguns sim, não vamos falar todos. Né? Digamos que os 5 estão. 10 estão por quê? Por o fenômeno. Né? Para assistir. Né? Tem uma palavra que a gente usa que eu esqueci. Né? Mas é isso aí. Né? Então, essa máxima, conforme começa aqui o parágrafo, é para nós. É para a tua psicóloga que já é budista. A gente não pode cobrar aí na rua. Isso aí. Falar reencarnação aí na rua, eu já quase apanhei umas 3 vezes e eu evito falar, gente. Imagina eu. Não, eu chego assim na rua, você acredita em reencarnação? Eu acredito, porque o que tem de mais pronto? Imagina eu, cara, que ninguém no meu redor, família, amigos, é espírita. Imagina. Me perguntam quando eu respondo. É um fuzuê danado. Aí eu não quero voltar, voltar. É assim mesmo. Eu não quero voltar, eu não quero mais, essa vida foi suficiente. Eu calo a minha boca, não falo mais nada. Deixa pra lá, não quer voltar? Tá bom. Elisa, eu trabalho onde 99% das pessoas são evangélicos, pessoas simples, que andam com a bibliazinha debaixo do braço, entendeu? Que não sabem nem... na situação. Eu não posso abrir minha boca, a verdade é essa. Verdade. É isso aí. Então, eles não vão ser tão cobrados. Nós vamos ser. Verdade. Né? Mas quando você fala alguma coisa, está jogando a sementinha. Tá? Isso é muito importante. Né? Não importa. Um dia ela vai brotar. Elas me fazem essa pergunta várias vezes. Já fizeram a mesma pergunta várias vezes. Eu respondo várias vezes a mesma coisa. E elas falam várias vezes a mesma coisa, entendeu? Mas, assim, eu vejo uma coisa muito interessante. A minha mãe conhece o espiritismo há mais tempo do que eu. Ela frequentava, quando ela trabalhava na HCE, ela frequentava aquele Francisco de Paula, que era ali, não sei se é aquele lugar em Gianópolis, um pouco antes de Benfica. Não sei quem. De Paula, não, Francisco de Assis. É de Assis? Eu sei que ele em Gianópolis. Em Gianópolis, Francisco de Assis. Não, é ali, você indo para Benfica, pela... Ali é o Bezerra de Menezes. Logo do lado esquerdo, quem vai? Do lado esquerdo de quem vai. Logo no comecinho, ele é filiado ao Francisco de Paula. E a minha mãe começou indo ali, porque ela saía do trabalho ali no HCE e ela ia ali. Em outros tempos, né, gente? Isso tem mais de 30 e tantos anos. E ela ia muito ali. Foi ali que ela começou. E nos outros dias que ela tinha folga, ela ia no Francisco de Paula, lá na Tijuca. E a gente estava falando negócio de dinheiro, de apartamento, de herança e tal. E aí ela falou que a minha irmã, quando ela morresse, ia gastar o dinheiro todo que ela vai deixar, e ia vender o apartamento, ia ficar sem dinheiro, não sei o que eu falei. E a senhora vai ficar me obsidiando por causa disso, porque eu não fiz nada por ela, né, mãe? A senhora, por favor, não faça isso comigo, não. Cara, olha a mentalidade dela. Então, ela, em vez de estar preocupada em cuidar dela, ela está preocupada com que já está preocupada antes de morrer com o que a minha irmã vai fazer. Então, acho que o espiritismo não me entrou nela.
entendeu? Não entrou, porque quando eu falei isso, ela disse assim, deixa essa bobajada para lá, entendeu? Fiquei chocada. Fiquei chocada. Falei, nossa, a criatura com esse espiritismo há mais tempo do que eu e fala um negócio desse para mim, fiquei chocada. Bom, vida que segue. É isso aí. Vamos lá. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Isso é forte. Isso é bem forte. Ainda bem que eu não sou médium. Vai, continua. É bem forte. Inclusive, na mesa de desobsessão, aquilo que os espíritos falam para a gente, se você pensar bem no que eles falaram, cala fundo no seu íntimo. Mexe contigo. Entendeu? Pode ser referente a outra pessoa, mas vai lá no fundo e dentro de você também. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros mandos, assim, por outros mandos, têm por única preocupação aplicá-las aos demais. Confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso olho. Está no capítulo 10, no item 9, isso. É isso aí. O médium é o primeiro que recebe a mensagem. Olha a responsabilidade maior do médium. E outra, né? Para transmiti-la, assim, digamos, fielmente, ele também tem que estar bem, né? Assim ele já vai colocar alguns entraves, né? Nós sabemos que a influência moral do médium influencia muito na mensagem. Né? Aquela brincadeira que a gente fala, né? Não podemos beber, né? O médium bebe, vai botar uma palavrinha depois, né? Muito, né? Não podemos beber muito. Se muito é por conta dele, né? Por conta do espírito, mas a influenciação dele, a influência dele. E se ele mesmo não reconhecer que tudo que passa por ele, em primeira para ele, quem fazer sempre isso, reconhecer muito isso, é o Chico, né? O Chico sempre falava que toda mensagem que chega, eu primeiro interiorizava, né? Para ver o que ele tinha que se melhorar ali. Conselhos do Chico Xavier. Então, isso é para qualquer um de nós mesmos, né? É fogo. Aplicá-las ao demais, nós não. Já falamos sobre isso ainda há pouco. Por isso que eu volto de vez em quando, vou lá ler o prefácio. Eu leio aquele prefácio toda hora. Que é muito bom mesmo aquele prefácio. Nossa Senhora. Vamos lá ver se a gente acaba hoje esse pedacinho que falta. Por esta sentença, se fosseis cego, não terias pecado. Que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mas culposos, se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Continua a mesma coisa, infelizmente. Por quê? Isso o conhecimento, o doutor Bezerra fala, né? Que o conhecimento sem luz é um perigo, né? É realmente causa de muita coisa que o mundo tem, que acontece no mundo. É porque quem tem o conhecimento domina, manipula. Olha só, quando lá na pergunta 952, na resposta, são audaciosos. E qual a outra palavrinha que ele usa? Deixa eu ver aqui rapidinho. Irreverente, né? Hein? São audaciosos, intrigantes e audaciosos, né? Ou seja, eles manipulam aquele que não está muito atento. Né? O que está atento, peraí, o cara está querendo me levar para algum lugar que eu não estou gostando, né? Não entra na sugestão mental e da palavra. Tem muito a ver isso aí, tá? Então, muita gente até hoje se aproveita disso.
Muito, e muito mesmo, infelizmente. E isso vai acabar também uma hora. Podemos ter certeza. Bom, falar alguma coisa? Eu gostaria só de acrescentar, se não estiver dentro da conversa, me chama a atenção aí. Eu lembrando daquela passagem do Nicodemos, né? Que está falando aqui a questão do conhecimento, né? Que era o pessoal mais, vamos dizer Era um assim, príncipe, sábio, né? Era um príncipe. do grupo. E Jesus disse, olha, Senhor, eu já um homem velho, vou ter que entrar novamente pelo ventre da minha mãe? Ora, você sabe, em Israel não sabe disso? Ele deu uma de boboria. Deu uma de esperto. Por quê? Quanto tempo o povo hebreu ficou na Babilônia? Os babilônicos sabiam disso. E o grupo babilônico era ligado ao grupo árabe, não? Os egípcios. Os caldeus. Conhecia, sabia disso. Né? O árabe, principalmente. O egípcio, eles não lidavam lá com as questões espirituais. Conversavam com os mortos, etc. Né? Dizem aí, que eles faziam até algumas cirurgias de sinusite, por exemplo, entrava com algum aparelho pelo nariz, sei lá, não sei, não posso falar, estou falando o que eu ouvi, né? Não sei como é que é. Diz que os sacerdotes, gente que são considerados médicos na época, eles faziam esse tipo de cirurgia, como? Não sei, desconheço. Acho que eu vou lá, mas... sinusite, né? Oi? Eu vou voltar lá para fazer essa operação. Está brabo aqui. Hoje até que eu estou bem, quase não tossi ainda, né? Eu ouvi falar, sei lá. Não, já ouvi falar isso também, que eles já faziam esse tipo de cirurgia assim, né? Já ouvi falar. Mas o hebreu sabia disso tudo também, não só por isso, né? Exatamente. Vê quando eles perguntam lá no Tabor, né? Poxa, se era, né? Cadê o Elias que tinha que vir? Jesus fala, veio e fizeram coisas que bem entenderam, assim como farão comigo. O que é que está lá debaixo escrito? E eles compreenderam que era João Batista. Ele está bem claro ali. Né? Eles não tinham aquilo que a gente fala, o mecanismo eles não conheciam. É uma coisa, é isso aí que nós falamos ainda há pouco. Falar em reencarnação é fácil. Agora, para realmente entender por que a reencarnação, se não entender os mecanismos, realmente é complicado. Fica difícil. Complicado. Né? Por isso que isso é uma questão natural, é da individualidade. Só para concluir, então, o fariseu, eles eram mais políticos. Principalmente os mais políticos, deixa isso para lá. A intenção deles qual era? É fazer o que... Aí eu vou calar minha boca, vou falar besteira. Né? Fazer o que muitos... Né? Fazem hoje, não, né? É mais ou menos isso. Vamos lá, Lisa, vamos lá, que só falta 2 minutinhos. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Você foi dado muito, olha só aí o negócio. Foi dado muito, aproveitou, então terá mais ainda. Né? Aquela paginazinha em nome de Jesus, o cara desencarna, foi ser, né, um espírito protetor de uma família. Por quê? Ele já tinha assim, né, aproveitado o conhecimento, foi dado uma oportunidade, olha só, bem, né? Digamos bem que é uma grande oportunidade que ele foi ser. E parece que a gente leu ali na página que ele estava também passando nessa prova, né? Estava indo embora, né? Vamos lá? O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Tudo. Tudo. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E o que nós falamos ainda há pouco, né? Alguma coisa não há que não lhe diga a respeito. Ou seja, o espiritismo mete o nariz em tudo, né? Realmente, voltando à palavrinha antiga que não se usa mais,
É xereta. Enxerido. Enxerido. E isso aí, vai multiplicar o número dos chamados, pela fé raciocinada. Porque raciocinando fica difícil a gente ir, né? Aí a gente ainda cai em algumas armadilhas, mas fica mais difícil, né? A gente está mais atento. Nossa, a gente cai em muitas armadilhas, Pois é, muitas, mas todos os dias. o que vai acontecer? À medida que todo mundo raciocinar, as armadilhas ficarão fracas. Aí vai chegar uma hora que o estoque de armadilhas, que o mal tem fim. O bem é infinito. O mal, uma hora acaba. O bem, não. O bem digamos, é a criação de Deus. O mal é do homem, né? Então, como nós somos falíveis, né? Uma hora o mal vai perder as forças. E é isso aí. Eu tinha uma paginazinha para ler aí, muito legal, mas fica para a semana que vem. Tá? A gente começa com ela, né? Segunda-feira. Começa com ela, a paginazinha. Qual foi mesmo? Poxa vida. Eu perdi a página aqui, marquei e desmarquei. Peraí. Até eu conseguir abrir aqui já. Qual o nome? Que buscais? 54. 54? Isso, página 121. Essa paginazinha é muito legal, mas. Eu botei na 43. Que buscar, está aqui. Ela fica para a semana que vem. É muito interessante a pergunta que Jesus faz, que buscar, que está no Evangelho de João, e que o Emmanuel, né, desdobra para a gente sobre isso. E tem muito a ver com isso aí. Tá? Realmente, com essa questão de muito é dado, né, mais será cobrado. Aquele que mais tem, mais será dado, mas também será mais cobrado. Bom, é isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Senhor Roberto, está tudo bem, senhor Roberto? O senhor ficou calado o tempo todo por causa da gripe? Consuelo? Eu também estou ficando gripada. Dá Tá para tudo bem. perceber que eu estou fanhosa. Eu vou usar máscara aqui, rapaz. O negócio tá Eu? esquisito. Eu já tomei a bivalente e já tomei Eu também já tomei, não tomei a gripe ainda. Não, eu já tomei da gripe no final do ano passado, ou seja... Não, já ainda tem a nova. Hein? Já tem uma nova. Já tem que tomar a nova também? Já está disponível para maiores de 60. Já está disponível. Já tá no pedaço. Então vou lá tomar. Pode ir. Deixa eu chegar mais. Espera um pouquinho. Vacina. Eu agora vou ter que esperar mais mesmo, porque agora eu estou ficando resfriada e não vou poder tomar. Mas eu também não ia tomar agora, não. Eu ia tomar hoje, mas do jeito que eu tô, não sei se é alergia ou se é resfriada, nem frio. Eles não vão deixar tomar. Eu vou tomar assim que puder também. Tá? A minha irmã ainda não foi tomar Covid, tem 62 anos. Está com